A isca de Satanás. Como livrar-se de uma armadilha mortal? A ofensa. John Bevere. Editora Lan. Minha mais profunda gratidão a minha esposa Lisa, que depois do Senhor é a minha amiga mais querida. Você é realmente uma mulher virtuosa. Serei grato para sempre ao Senhor por nos ter nos unido como marido e mulher. Obrigado por me ajudar com sua dedicação na editoração deste livro. Aos meus 4 filhos, Edison, Austin, Alexander e Arden, que sacrificaram tempo com o papai para que este projeto pudesse ser concluído. Vocês, meninos, são uma alegria para o meu coração. Um agradecimento especial a John Mason, que acreditou nesta mensagem e encorajou-me a publicá-la. A Débora Polelian, por seu talento e apoio na editoração. E a toda a equipe da Charisma House que trabalhou conosco neste projeto. E o mais importante, minha sincera gratidão ao nosso Pai que está no céu por sua dádiva indescritível, ao nosso Senhor Jesus por sua graça, verdade e amor, e ao Espírito Santo por sua fiel direção durante este projeto. Prefácio. O livro que você tem em mãos é possivelmente o mais importante confronto com a verdade que você encontrará em toda a sua vida. Posso dizer isso com confiança. Não porque eu escrevi, mas por causa do seu tema. A ofensa. A questão central de A Isca de Satanás. Em geral, é o obstáculo mais difícil que o indivíduo precisa enfrentar e vencer. Os discípulos de Jesus testemunharam muitos milagres grandes e notáveis. Eles observaram impressionados enquanto cegos passavam a ver e mortos eram ressuscitados. Ouviram Jesus ordenar que uma tempestade ameaçadora se acalmasse. Viram milhares serem alimentados pelo milagre da multiplicação de apenas alguns pães e peixes. A lista dos milagres e maravilhas de Jesus era tão inesgotável que, de acordo com a Bíblia, um universo de livros não poderia contê-la. Nunca antes a humanidade testemunhou a milagrosa mão de Deus de uma forma tão tangível e avassaladora. Contudo, por mais assombrados e impressionados que os discípulos estivessem, não foram esses milagres que os levaram a duvidar. Esse desafio viria mais tarde, próximo ao final do ministério de Jesus na terra. Jesus havia instruído seus discípulos: se teu irmão pecar contra ti, 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Lucas 17, 3-5. Aquele clamor por mais fé não foi inspirado pelos milagres, nem pelos mortos ressuscitados, nem pelo mar acalmado, mas pela simples ordem de perdoarem aqueles que os haviam ofendido. Jesus disse: é inevitável que venham escândalos. Lucas 17, 1. A expressão escândalos, nas versões de língua inglesa, aparece como offenses, palavra que pode ser traduzida como escândalo ou ofensa. A maioria das versões da Bíblia em língua portuguesa utiliza a tradução escândalos. Contudo, é importante considerar que a passagem de Lucas 17 se refere a ofensas que alguém pode cometer contra nós, bem como ofensas em geral, as quais geram escândalos. Por isso, nos versículos seguintes, Jesus fala sobre a importância de perdoar o nosso irmão.
tenha ele pecado contra nós ou contra qualquer outra pessoa, gerando escândalo em nosso meio. O problema não são os momentos em que seremos ofendidos, mas qual será a nossa reação. É fato, infelizmente, que muitos e não poucos são ofendidos e se tornam cativos. Este livro foi lançado há 10 anos. Durante este período, recebemos um número incontável de cartas e inúmeros testemunhos de pessoas, famílias e ministérios que foram curados e transformados pelas verdades da palavra de Deus contidas nele. Compartilharei alguns aqui com o intuito de encorajá-lo. Por todos eles, nos alegramos e damos a Deus toda a glória. Certo líder nos disse: nossa igreja estava prestes a sofrer uma grande divisão. A situação parecia desesperadora. Dei uma cópia de A Isca de Satanás a cada membro do conselho. A divisão foi desviada e hoje somos um. Muitos casamentos foram salvos. Recentemente, após uma ministração na cidade de Nebraska, um casal aproximou-se de mim. A esposa confessou: fui ofendida há 10 anos pelos líderes desta igreja. Tornei-me amarga e desconfiada. E passei a me defender e a defender minha posição constantemente. Meu casamento sofria com minha angústia e meu marido estava a ponto de se divorciar. Ele não era salvo e não queria nada com a igreja. Então, alguém colocou uma cópia de A Isca de Satanás em minhas mãos. Eu o li e, dentro de pouco tempo, fui completamente liberta da ofensa e da amargura. Quando meu marido viu as mudanças em minha vida, entregou sua vida a Jesus Cristo e cancelou o processo de divórcio. O marido estava ao lado dela, sorrindo. Quando ela terminou, ele confirmou as mudanças maravilhosas em sua vida e em seu lar. O testemunho que mais tocou meu coração ocorreu quando ministrei em Naples, Flórida. Imediatamente antes de falar, um homem forte, de meia idade, colocou-se de pé diante da congregação e chorou enquanto contava sua história trágica. Toda minha vida me senti como se houvesse um muro entre Deus e eu. Participava das reuniões onde os outros sentiam a presença de Deus, enquanto eu me sentia desligado e amortecido. Até mesmo quando orava, não havia libertação ou presença de Deus. Há várias semanas alguém me deu o livro A Isca de Satanás. Eu o li na íntegra. Entendi que havia mordido a isca de Satanás havia vários anos. Eu odiava minha mãe por ter me abandonado quando eu tinha 6 meses de idade. Percebi que tinha de procurá-la e perdoá-la. Telefonei e falei com ela pela segunda vez em 36 anos. Eu chorei. Mãe, durante toda a minha vida nunca liberei perdão a você por ter me abandonado. Ela começou a chorar e disse: filho, tenho me odiado nesses últimos 36 anos por ter abandonado você. Ele prosseguiu: eu a perdoei e ela se perdoou. Agora estamos reconciliados. Então veio a parte mais empolgante. Agora o muro que me separava da presença de Deus foi derrubado. Ao dizer isso, ele se descontrolou totalmente e, chorando muito, esforçou-se para dizer estas últimas palavras: agora choro como um bebê na presença de Deus. Conheço a força e a realidade desse cativeiro. Já fui refém de seu tormento por muitos anos. Por isso, este livro não é uma teoria, é a palavra de Deus em ação. Ele transborda de verdades pelas quais eu mesmo caminhei, e creio que ele irá fortalecê-lo também. Ao lê-lo, peça ao Mestre para aumentar a sua fé.
À medida que você cresce na fé, ele receberá glória e você será cheio de alegria. Que Deus o abençoe ricamente. John Bevere. Introdução. Qualquer pessoa que tenha preparado armadilhas para animais sabe que uma armadilha precisa de duas coisas para ter êxito. Ela precisa estar escondida, para que o animal tropece nela sem vê-la. E também precisa ter uma isca para atrair o animal para suas garras mortais. Satanás, o inimigo das nossas almas, usa essas duas estratégias quando prepara as suas armadilhas mais enganosas e mortais. Elas estão ocultas e contêm iscas preparadas. As ações de Satanás, juntamente com as suas legiões, não são tão evidentes como muitas pessoas pensam. Ele é sutil e tem prazer em enganar. Seu modo de agir é astuto, perspicaz e cheio de artimanhas. Não se esqueça que ele pode se disfarçar de mensageiro da luz. Se não formos treinados pela palavra de Deus para separar corretamente o bem e o mal, não reconheceremos as suas armadilhas. Um dos tipos de isca mais enganosos e traiçoeiros é algo que todo cristão já teve de enfrentar: a ofensa. Na verdade, a ofensa em si não é mortal, caso ela permaneça na armadilha. Mas se a pegarmos e a consumirmos e permitirmos que ela alimente nossos corações, então nos escandalizaremos e ficaremos ofendidos. Pessoas ofendidas geralmente produzem muitos frutos, como a dor, a ira, o escândalo, os ciúmes, o ressentimento, as disputas, a amargura, o ódio e a inveja. Quando damos importância a uma ofensa, algumas das consequências são os insultos, os ataques, as feridas, a divisão, a separação, os relacionamentos quebrados, a traição e o retorno ao pecado. Em geral, as pessoas que se sentem ofendidas sequer percebem que caíram em uma armadilha. Elas não estão cientes de sua condição, porque estão muito concentradas no mal que alguém lhe fez. Permanecem em um estado de negação. A maneira mais eficaz do inimigo nos cegar é fazendo com que nos concentremos em nós mesmos. Este livro expõe esta armadilha mortal e revela como escapar de suas garras e permanecer livre dela. Ser livre da ofensa é essencial a todo cristão, porque Jesus disse que é impossível vivermos esta vida e não sermos ofendidos, ao afirmar: é inevitável que venham escândalos. Lucas 17, 1. Em muitas igrejas dos Estados Unidos e de outras nações onde preguei esta mensagem, mais de 50% das pessoas responderam ao apelo. Embora este seja um alto índice de resposta, ainda assim não foram todos. O orgulho impede algumas pessoas de responder. Vi pessoas sendo curadas, libertas, cheias do Espírito Santo, e vi outras receberem respostas às suas orações ao serem libertas desta armadilha. Geralmente, elas relatam que haviam buscado por anos o que receberem naquele momento ao serem libertas. Na última metade do século XX, o conhecimento aumentou imensamente na igreja, mas apesar desse aumento, parece que temos tido mais divisão entre crentes, líderes e congregações. O motivo é um só: a ofensa adquire proporções desenfreadas quando falta o amor genuíno. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. 1 Coríntios 8, 1. Tantas pessoas estão enlaçadas nesta armadilha enganosa que quase chegamos a crer que este é um modo de vida normal. Antes da volta de Cristo, porém, os verdadeiros crentes serão unidos de um modo que nunca se viu no passado.
Creio que um número incontável de homens e mulheres será liberto da armadilha da ofensa. Esta será uma das principais molas propulsoras de um avivamento que varrerá nossa nação. Os incrédulos, que antes estavam cegos e não viam ver Jesus, o verão através do nosso amor uns pelos outros. Não acredito em escrever um livro apenas por escrever. Deus fez esta mensagem arder em meu coração e tenho visto o seu fruto permanecer. Um pastor me disse após um culto onde preguei esta mensagem: Nunca vi tantas pessoas serem libertas de uma só vez. Deus falou ao meu coração que isto é apenas o começo. Muitos serão libertos, curados e restaurados ao lerem este livro e obedecerem aos apelos do Espírito. Creio que quando você ler as palavras contidas nestas páginas, o mestre e conselheiro as aplicará especificamente à sua vida. À medida que ele fizer isso, esta palavra revelada trará grande liberdade à sua vida e ministério. Vamos orar junto antes de iniciar a leitura. Pai, em nome de Jesus, peço que tu me reveles pelo teu Espírito a tua palavra enquanto leio este livro. Vem expor todas as áreas ocultas do meu coração que tem me impedido de conhecer-te e de servir-te com mais eficácia. Abro meu coração à convicção do teu Espírito e peço que a tua graça execute o que tu desejas de mim. Que ao ouvir a tua voz pela leitura deste livro, eu venha te conhecer mais intimamente. Nossa reação a uma ofensa determina o nosso futuro. A isca de Satanás mudou nossas vidas e nosso ministério. Assistimos ao vídeo pelo menos 20 vezes e lemos o livro diversas vezes. Nosso ministério utilizou os ensinamentos do livro e do vídeo para transformar nossas vidas assim como as vidas de muitos outros. Sua mensagem é poderosa e oportuna. SQ Connecticut.